Oi, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar hoje aqui uma live super importante sobre o exercício físico enquanto prática terapêutica, né? Muito tem se falado sobre esse tema e eu vou trazer aqui uma convidada bem especial, a Vanessa Portugal, que ela é psicóloga e profissional de educação física, para a gente falar sobre essa associação entre o exercício, a clínica, né, o esporte e a saúde. Então deixa eu puxar a Vanessa. Puxando a Vanessa. Vamos ver se vai dar certo. E agora? Vanessa. Nada, gente. Nada. Hum, 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 hum. Incrível. Agora eu tô no 4G agora. Nada. Gente, o que, que pode ser isso? Mas você me escuta? Eu ouço você, Que mas doido. fica. É como se ela estivesse aparecendo. É, e aí. Vai abrir, vai abrir. Não, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, desde o começo que ela entrou. E Eu tô ela, no. na verdade, ela tá conectada. Ela tá conectada, mas a imagem dela não vem para ninguém. Não dá pra ela falar sem imagem? Tá. Bom, vamos fazer. Eu não sei. Aí eu vou deixar, aí eu vou deixar a critério. Ai, gente. É, a gente, Mas será que. Mas tá todo mundo me ouvindo? Será? Fica sem imagem. vamos sem imagem então, né? É Eu ali acho o que tá, pessoal. né? O Luiz falou que dá pra Nada, ouvir a voz. só sai a voz dela. Ah, que pena, gente. Ah, não creio, Dá pra ouvir gente. ela perfeitamente. Hã? Dá pra ouvir ela perfeitamente. A tua voz tá perfeita, mas pena não Que, ter imagem, né, pra gente. que Mas será que. enfim, Mas é. eu, eu não sei, aí eu deixo a critério de vocês. A gente tocar assim, sem imagem, ou a gente tenta um outro dia e a gente faz alguns testes. Eu não sei muito como é que deixa o pessoal, né? É. Pergunta o pessoal aí o que é que eles acham. O áudio está normal, só a imagem que não aparece. E pra mim tá Aqui perfeito. para mim também. Para você tá perfeito? Vamos ver. Pessoal, o que, que vocês acham? A gente, bora. Ana Cris, bora, faz sem imagem. Vai Então ter tá bom, então imagem. faz sem imagem. Vai sem imagem, vai sem imagem. Ah, que Bom, pena. pessoal, Vanessa, Portugal, a gente vai, essa vai ser só, esse vai ser, eu topo assistir, continua, tá bom. Esse vai ser só o É bom primeiro que a gente papo já com a deixa, Vanessa, é vão bom que a ter, gente já deixa um próximo encontro marcado já fica a promessa aí de voltar depois com a imagem. exatamente. Aí, com certeza, com certeza. Mas vamos embora, vamos embora. Vamos nessa. Pessoal, olha, eu falo sempre que o pessoal pensa em psicologia do esporte e já acha que é logo alta performance, é resultado, vamos trabalhar com o time tal, time tal, time tal. E aí nessas andanças é, de internet, conversando aqui, fala do curso ali e tal, eu conheci a Vanessa, a gente começou a trocar ideia e me chamou muito a atenção o fato dela ser uma profissional da educação física e também formada em psicologia e uma batalhadora, né, aí para abertura, para novos projetos super interessantes que eu queria dividir com vocês, porque tem muito a ver com algo que eu digo sempre, que é a saúde, que é o olhar, né, para a saúde, e sem pensar em alto rendimento, tá, pessoal? Falando em saúde mesmo, em saúde clínica, em saúde terapêutica, sobretudo em tempos atuais, né, que a gente sabe que a gente vive um momento de muita angústia e de muitas dificuldades, a ideia de mente e corpo, a parte da psicossomática e, sobretudo, essa possibilidade do olhar da psicologia do esporte na parte da saúde, do exercício físico, da reabilitação e da recreação, né? Então, Vanessa, bem-vinda. Por hora a gente tem a Vanessa aqui
num espectro O mistério. não imagético, né? Mas na próxima será imagético. E bem-vinda, é um prazer te conhecer, uma alegria poder estar aqui trocando ideia contigo. E conte, se apresente um pouco para o pessoal e fale um pouco desse projeto que eu acho lindo, que eu acho contemporâneo, arrojado e, mais do que tudo isso, extremamente necessário. Bem-vinda, querida. Professor João, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui trocando com você hoje. E assim, eu tenho uma trajetória longa já, né, dentro da psicologia, formada há 15 anos, e dentro do esporte também, né, desde criancinha, desde pequenininha mesmo, dos 6 anos, eu pratico atividade física. E esse casamento sempre me inquietou muito, né, desde quando eu entrei já na faculdade de psicologia, que eu já entrei interessada na psicologia do esporte. Então, eu já tenho um caminho aí de leituras, de estudo já bastante vasto. Nunca atuei com a psicologia do esporte propriamente dita, como você faz, por exemplo, né? Nunca trabalhei em clube, por exemplo, mas estudo muito esse assunto. De um tempo para cá, o alto rendimento vem me incomodando muito, por vários motivos, né? Primeiro porque é um caminho muito distante, muito longo, né? Por conta de outras coisas que até a gente já conversou em off, sobre vaidade que existe nesse caminho e tudo mais. E também porque, depois que eu estudei educação física, eu comecei a me perguntar, todo mundo, na verdade, se pergunta, né? Até que ponto o alto rendimento é de fato saúde, né? Então, assim, a gente já consegue ver de perto que tem uma certa contradição aí, né? O esporte, quando ele chega no alto rendimento, parece que ele deixa de ser saúde. E o mais gostoso desse casamento é exatamente isso. A gente sabe que o esporte, que a atividade física, é um tratamento não medicamentoso, né? Então, assim, vamos cultivar isso, né? Então, assim, eu resolvi, o meu embasamento teórico-filosófico vai ser a psicologia do esporte, né? Para dentro desse projeto que a gente vai falar aqui agora. É óbvio que vai ser consubstanciado na psicologia do esporte. Só que eu venho fazendo um caminho meio que o contrário, né? Ao invés de fazer o que você faz, que é levar a psicologia para dentro do esporte, eu estou fazendo um caminho meio que o contrário, né? Eu estou trazendo o esporte para dentro da psicologia, né? Eu estou utilizando o exercício físico como ferramenta terapêutica para resolver demandas de alma, né? Só que assim, Sensacional. a gente não está falando de alto rendimento mais agora. Agora eu estou falando de pessoas comuns que têm demandas comuns, comuns mesmo, demandas do dia a dia, de tipo dificuldade de lidar com o relógio, né? De procrastinação, de autossabotagem. Eu nem estou falando de depressão, também, disso também, mas eu estou falando de coisas do dia a dia que a gente precisa alcançar mais rápido, né? Tem muito mais gente necessitando desse apoio, dessa ajuda. E eu tenho visto aí o exercício como um canal de acesso à alma, né? Sem dúvida, assim, para mim tem sido muito claro, desde quando eu comecei aí que eu comecei em mim, na verdade, né? Eu fui laboratório para começar aí essa prática. O exercício físico, de fato, ele é capaz de alterar a conduta e o comportamento das pessoas, a gente sabe disso, né? A gente vê jovens aí que vivem em situação de vulnerabilidade social, então a gente sabe o quanto que o esporte, que a atividade física, de fato, transforma a vida das pessoas, né? Então, assim, eu estou pegando essa intimidade aí do aspecto físico relacionado com os componentes psicológicos, né? Eu estou entendendo que de fato nosso corpo é uma linha que separa mesmo as nossas intenções das nossas ações, e estou focando nisso aí para acessar a alma mais rápido, né? Às vezes fala. Não, diga. É isso, assim, e tem sido um canal tão interessante que a gente consegue respostas muito antes do que se imagina, né? Porque muitas vezes o próprio paciente se pergunta, caramba, mas tá, como é que eu vou me entender com o relógio, né? Como é que eu vou dizer para mim, eu sei o quanto é importante chegar nos meus compromissos na hora exata, mas eu não consigo fazer isso. Então, assim, através do exercício físico, eu tenho conseguido acionar um gatilho
que ele acaba encontrando, alcançando o objetivo dele, né, inconscientemente, sem ele nem perceber, né? Tem sido uma experiência bacana e eu tô pensando em mergulhar mais de cabeça nisso aí e ir mais fundo. Estou formatando ainda as coisas, né? Mas eu já experimentei com alguns pacientes e já experimentei em mim, como eu disse. E eu acredito que agora eu vou fechar mais esse nicho e focar mais nisso aí. O que é que você acha? Eu acho super legal e acho que é um tema, ô Vanessa, muito inquietante, né? Sobretudo pelo momento que a gente vive, pelas demandas que a gente vive, e eu fico, e assim, algumas questões, né, que me suscitam vão assim, desde traumas, se a gente pensar na parte clínica e não pensar no alto rendimento, mas pensar no ser humano, pensar no desenvolvimento, pensar nos conflitos pessoais, emocionais, do seu desenvolvimento. E a gente sabe que tem muitas questões que quase sempre ficam carentes e pendentes de resolução ou de trabalho interno, né? Sim. E isso acaba gerando um universo de emoções e de dificuldades de adaptação, né? Principalmente acho que a questão da adaptação ela é muito importante e muito atual, a adaptação do indivíduo com o mundo, e fico pensando como que a prática do exercício físico pode, de alguma forma, amenizar alguns quadros de angústia, de ansiedade, aí numa parte mais emocional, e como que ela também pode ajudar nesse sentido de metas, de um estabelecimento, de uma sistematização da vida, de uma objetivação, de uma questão mais lógica da vida, vamos dizer, uma facilitação da vida como um todo através do exercício, entende? Então aí teria aí um meio para se pesquisar e se trabalhar, que eu acho que pode ser de altíssima contribuição, né? O exercício físico com todos os hormônios que são estimulados na prática, né? Seja no cardio ou na musculação, mas os hormônios do bem-estar e como que isso impacta no pensamento, nas intenções e no comportamento. Eu penso, num primeiro momento, abraçar, né, todas essas questões junto com o componente verbal no plano clínico, como que o esporte, né, e a capacidade que o exercício físico vai ter de ajudar, não na solução, mas talvez eu penso numa redução do impacto de alguns sintomas, não é isso? Sim, sim. E por que não na solução também? Eu acredito na solução também, professor, inclusive, né? E assim, eu fico pensando assim que a mídia, a própria psicologia, o esporte, quando a gente fala desse casamento, a gente fica muito focado na depressão, ansiedade, estresse. A gente até consegue ir nos transtornos alimentares, né? Na questão da autoconfiança. Mas quando a gente traz para esse contexto de adaptação, como você falou, por exemplo, o que parece simples acaba ficando até mais amplo, né? Porque, assim, a gente fica tão preocupado nesse outro contexto de depressão, ansiedade, estresse, autoestima, que a gente esquece desse detalhe da adaptação do dia a dia, da tolerância à frustração, do perfeccionismo, da autocobrança, das enxaquecas, de ser uma pessoa mais assertiva, efetiva, produtiva, da autossabotagem, do medo de errar, da procrastinação, né? Então, assim, e isso também faz parte. Isso também faz parte de todo o contexto, porque se isso também não tiver trabalhado, é possível que você vire e se torne um candidato para a ansiedade, para a depressão, para o estresse, né? Então, assim, eu estou meio que indo na base, né? Na raiz da situação, né? Para trazer uma qualidade de vida propriamente dito, né? Para colocar essa história de inteligência emocional de fato, né? Acontecendo. Eu falo sempre que a inteligência emocional, né, ela é uma coisa tão simples quanto os tratados e os compêndios que o pessoal publica de 800 páginas, 1000 páginas, mas na verdade a inteligência emocional nada mais é para mim que define uma palavra boa que é adaptação. É o indivíduo estar bem adaptado, né, às normas
regentes do seu ambiente, nas suas relações. Não é algo simples, mas eu acho que é algo perfeitamente trabalhável e com o apoio do exercício físico, da prática do exercício físico, muitos campos cognitivos se abrem, são abertos, né? Quando a gente conversou um dia, eu comentei, um querido amigo, não sei se ele está por aqui, o Marco Ferreira, de Curitiba, inclusive, que em condições normais, pré-pandemia, é o professor do meu curso de formação em Curitiba, na cidade de Curitiba. O Marco, ele às vezes atende alguns pacientes em caminhadas, né? Os parques, quase não tem parque lindo em Curitiba, né? Tem um atrás do outro. Então o Marco, ele vai junto com o paciente, aí não atleta, ou às vezes até atletas, né? Mas não independe, a questão em foco é a parte clínica, muitas vezes, e a caminhada, né? O processo de oxigenar tem em si uma facilitação catártica, se assim a gente pode dizer, né, Vanessa? Eu não tenho dúvida, professor, eu não tenho dúvida nenhuma. Parece que as pessoas fazem um mergulho interno mais profundo, né? Quando a gente utiliza o exercício físico como canal, né? E só tem ganhos, porque assim, além dela se conectar muito mais consigo, né? Ela evolui mais rapidamente, porque são diversas descobertas no meio do caminho, né? Não só em relação à catarse, mas em relação até a descobrir modalidades esportivas mesmo, né? Gente que é sedentário e nunca se imaginou fazendo um esporte ou mudando de modalidade, enfim. Então, assim, são muitas descobertas nesse caminho, né? Muitas. Eu acho que não só nesse plano dos insights cognitivos, mas também como um estímulo para a prática, e talvez aí, não sei, você possa nos ajudar nessa ideia de um favorecimento ou uma aproximação de insights que talvez em condições clínicas estáticas, né, condições de consultório, talvez não viessem ou tardassem a vir, né? E não é isso? E numa condição mais dinâmica, talvez estimule alguns insights a chegar de uma forma mais rápida, mais consistente, não sei, como é que você diria? Sim, é aquele gatilho que eu falei no início da conversa, né? Que assim, a gente está alcançando esse canal, a gente gatilha de uma certa forma, o exercício físico ele tem se servido como gatilho mesmo para meio que automático acionar esses insights, né? Para a gente chegar muito mais rápido ao que se deseja alcançar. Exatamente aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Eu posso até trazer como exemplo, eu posso trazer um exemplo. Eu tenho um exemplo ótimo de um paciente. Claro, super bem-vindo. Conta pra gente. Falando, falando nesse contexto aí dos gatilhos, dos insights, do acesso ao inconsciente, eu tive um paciente, né, há um tempo atrás, que durante o processo terapêutico, ele era totalmente sedentário, nunca na vida tinha feito nada, e sempre que ele estava estressado, ele saía sem rumo, saía de casa sem rumo para arejar a cabeça. Então, como ele era sedentário, eu peguei daí, né? Eu falei, olha, poxa, se ele gosta de caminhar e isso faz bem para ele, né? Vamos receber esse sinalizador, né? O que o corpo da gente sempre vai sinalizar pra gente, sempre ou quando a gente está pronto ou quando a gente não está, né? O corpo da gente vai sempre sinalizar. Então, assim, o mais importante nesse projeto que eu estou fazendo aqui agora é essa atenção, é estar atento, né? Então, assim, eu preciso estar atenta a qual vai ser o gatilho do paciente. Então, vamos voltar para o meu exemplo. E aí, como ele sempre saía de casa quando estava estressado, eu falei, tá, vamos formalizar essa caminhada, né? Eu agora preciso que você coloque o tênis, que você estabeleça um lugar específico para caminhar, né? Que não saia sem destino. Você vai sair tal hora, 5 horas e tal, estabelece tudo bonitinho, formaliza o processo, né? E eu quero que você reflita. Não quero que você saia para distrair, não. Pelo contrário, eu quero que você receba esse pensamento, acolha esse pensamento, porque é seu, faz parte de você, e traz na próxima sessão as reflexões que vieram no caminho.
E aí esse paciente começou a ter uma catarse, né? A gente pode chamar facilmente de catarse. Ele começou a trazer uns sonhos, professor, para a sessão, né? Que era tão intenso, era tão profundo, era tão real, que até eu comecei a me perguntar, meu Deus do céu, será que isso é sonho mesmo? Será que isso é memória? Será que é lembrança? Será que é fantasia? Né? Será que é catarse? O que será que é isso aí? Mas a história chegou tão... E era sempre depois das caminhadas que ele tinha as reflexões mais profundas e sonhava, porque não eram todos os dias da semana que ele caminhava, não. Mas sempre depois dos dias da caminhada, tipo segunda, quarta, sexta, ele tinha esses sonhos, né? E a gente foi aprofundando de uma forma tão quente esse sonho, que ele começou a ter lembranças, através dos sonhos, de um abuso sexual que ele tinha tido quando era criança, né? Nossa Senhora. Ele começou a trazer através dos sonhos, ele não se lembrava disso, né? E através dos sonhos ele começou a ter a trazer, a resgatar essa memória, e chegou ao ponto de aparecer o rosto da pessoa no sonho, né? Que a gente chegou a pensar que pudesse ser uma fantasia também. Mas ele chegou a convidar essa pessoa para fazer as caminhadas junto com ele e contar o que estava acontecendo. E durante a caminhada, tudo começou a acontecer. Durante a caminhada, ele começou a falar com essa pessoa sobre os sonhos, começou a contar para essa pessoa o que estava acontecendo com ele, e a pessoa assumiu que realmente tinha acontecido tudo aquilo quando ele era criança, e essas coisas só aconteciam durante a caminhada, né? Então, assim, Gente. eu não tenho a menor dúvida de que o exercício é uma ferramenta de acesso ao inconsciente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pois é, né? Olha que frase, né? O exercício é um caminho de acesso ao inconsciente. É, e acho que aí a gente começa a pensar em toda a experiência neuroquímica, né, do exercício, e o quanto e já tem muito exercício, já tem muito artigo publicado na psicossomática, na vertente psicanalítica, e acho que o exercício pode entrar dentro dessa discussão também, sem dúvida nenhuma, numa aproximação do inconsciente com a prática, né, como você falou, do acesso, um caminho ao inconsciente, o quanto, né, se a gente for pensar em instâncias psíquicas clássicas, psicanalíticas, como o superego, o quanto que a prática do exercício, a sensação do bem-estar, diminui, de alguma forma, esse olhar, né, de censura, e o caso que você traz é brilhante, porque a gente fica sem entender se aquilo foi um sonho ou se foi uma vivência, mas seja um ou seja outro, você ajudou a encaminhar, como você fala, né, da solução do conflito, direta ou indiretamente, com a prática do exercício. Isso é fantástico, isso é brilhante, né? Isso é saúde pura, né? Saúde, é a saúde no planejamento que a gente tem, não cartesiano, não dicotomizado, é na ideia da psicossomática, é na ideia do psicossoma, né? Você acaba agindo, se a gente lembrar de Winnicott e lembrar de psicossoma e lembrar do soma, é justamente a junção da parte física com a parte da experiência emocional, né? Então, acho que o exercício, ele, de alguma forma, amarra todo esse sistema e ajuda, junto com a prática clínica, terapêutica, psicológica, a promover esses insights que possivelmente uma censura interna impediria, né? Uma censura de você, muitas vezes, nem lembrar Sim. ou nem querer tocar no assunto, e de repente o exercício ajuda a fragilizar algumas defesas específicas do aparelho psíquico, né, nos dando um acesso maior e mais pleno a esses conteúdos, Vanessa. É sensacional. Exatamente. É claro que não é uma tarefa fácil, né? A gente precisa primeiro entender a demanda desse paciente, né? O que ele Uhum. busca. A gente precisa conhecer o perfil desse paciente, se ele é um paciente sociável, se é uma pessoa tímida, qual a relação que ele tem com a natureza.
a rotina, a condição financeira para saber qual será a modalidade adequada, né, para caber ali. Tem que conhecer um pouco da educação física também, óbvio, porque você precisa conhecer as modalidades, conhecer um pouco da fisiologia, né? A propriocepção, por exemplo, que são ótimos exercícios para expressar ideias e sentimentos. Então, assim, você tem que ter um pouco de conhecimento das duas áreas. Uma avaliação física também é super importante. Então, assim, não é um trabalho que se faz da noite para o dia, né? Não é no primeiro dia que o paciente chega lá que a gente fala, tá, você vai fazer funcional e você vai fazer assim, assim, assim. Não é desse jeito, né? Então, assim, precisa de um entendimento, de um tempo para a gente conhecer os dois lados, né? Conhecer o perfil do paciente, entender a demanda do paciente e saber onde encaixar, como encaixar, né? De que forma encaixar. Eu tenho uma outra paciente também, por exemplo, que ela se queixava de que ela tinha dificuldade para colocar os projetos dela em prática, né? E de pensar a longo prazo. Ela não conseguia pensar a longo prazo. E essa fazia cross country de bike. Ela pedalava. E aí, Tem alguém que pôs ciclismo aqui pelo chat aí uma hora. Ciclismo, 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 ciclismo. Colocaram. E aí, nesse processo de conhecê-la e conhecer a relação dela com o esporte, uma certa vez eu perguntei para ela, tá, como é que você faz para você conseguir ultrapassar os objetivos, subir as ladeiras sem desistir, sem descer, sem cansar? E você sabe o que ela disse para mim? Ela falou que ela não olhava adiante, que ela só conseguia subir as ladeiras se ela olhasse para o chão, na frente dela. Se ela olhasse para o fim da ladeira, ela perdia as forças. Ela não conseguia. Eu falei, pronto, bingo, traz para cá. Então, assim, eu peguei isso daí e linkei com a vida dela. Eu falei, pronto, a partir de hoje você não vai mais fazer planos a longo prazo, né? Você vai começar a viver o aqui e agora. Você vai começar a fazer uma coisa de cada vez. Ah, você não tem noção do resultado disso, né? Não tem noção. Olha. Então, assim, a gente vai fazer. Eu tenho feito esse link o tempo todo, né? Como a pessoa se comporta no esporte, né? E os bons resultados que ela tem no esporte, eu adapto isso para a vida para ela alcançar os bons resultados no processo de autoconhecimento dela mesma. E o contrário também, né? O que tem de melhor nela, que ela já faz naturalmente, a gente leva para o esporte. Se for uma questão de contrário, né? Se for uma questão de um atleta, de uma pessoa que já tem uma experiência com o esporte, por exemplo. Quer ver um outro menino? Ó, teve um outro menino que eu tive que ele era professor de Muay Thai. Só que ele tinha uma relação de superproteção com a mãe muito grande, né? Ele não conseguia crescer. Ele não conseguia casar, ele não conseguia sair de casa, né? Estava sempre atrelado ali a essa superproteção da mãe. E aí, na zona de conforto, óbvio, né? A gente olha para a zona de conforto. Então, o que foi que eu fiz? Ele, professor de Muay Thai, a vida inteira no Muay Thai, eu falei, poxa, vamos aí. É aí que a gente vai, vamos tirar você da zona de conforto. A partir de hoje, vamos fazer aula de jiu-jitsu, né? E aí, para ele foi, oi, eu odeio jiu-jitsu, como assim? Eu sou professor de Muay Thai, você vai me mandar fazer jiu-jitsu? Mas a ideia era essa, né? A ideia era fazer ele sair da zona de conforto, né? Era ele deixar de dar aula e passar a ser aluno e tal. Eram várias coisas ali ao mesmo tempo, né? E de novo, bingo, né? De novo, deu super certo. Esse menino chegava, às vezes ele chorava no tatame e ele trazia para mim, Vanessa, chorei no tatame, mas você não tem noção do que era que passava na minha cabeça naquele momento, né? E ele começou a ter insights também durante o treino, lá no tatame, no jiu-jitsu. Ele tinha insights, ele tinha sensações parecidas com as coisas que ele sentia na relação dele com a mãe, né? E aí ele foi começando a ter também insights e começou a falar, poxa, não, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso rever isso aqui. Nossa, incrível, professor, incrível. Né? Tem dado super certo. É uma experiência, né? O esporte, ele tem aí a prática do exercício, né? Ele entra como um facilitador do autoconhecimento, do conhecimento dos próprios limites e, sobretudo, do conhecimento do seu sistema próprio de comportamentos, as suas limitações, as suas crenças limitantes, né? E essa me chamou muito a atenção, essa história
que você falou, né, do atleta que olhava para baixo e que não conseguia olhar adiante, não conseguia ter a visão do horizonte. E o quanto que uma fala, né, de constatação como essa enriquece o conteúdo terapêutico, né, Vanessa? Totalmente, né? Totalmente. Uma outra paciente que a queixa principal dela era a questão da procrastinação, né? E assim, o que que eu busco? Eu busco trabalhar aquele tema, porque assim, não dá para você dizer para o paciente, você precisa se relacionar melhor com o relógio, porque isso ele já sabe, né? Você não pode deixar as coisas para depois. Isso ele já sabe. Você não pode, você precisa saber fazer as coisas a longo prazo. Isso ele já sabe. Então, assim, e aí é que entra a ferramenta do esporte, né? Eu acesso o inconsciente, eu acesso a alma dele sem ele perceber, né? Sem ele sentir. Quando ele vê, já foi. É mais ou menos assim. Então, assim, como eu tenho conhecimento das duas áreas, da psicologia e do esporte, eu paro para analisar qual seria o esporte, qual seria o exercício, qual seria a atividade adequada para a gente fazer o link com o que ele está solicitando. A menina da procrastinação, por exemplo, eu encaminhei ela para o funcional e fiz um relatório para a professora do funcional e pedi que ela trabalhasse muito tempo de reação, né? Fizesse exercícios de tiro, né? Então, assim, eu linkei isso com a questão da procrastinação, né? Então, assim, eu falei, pô, e de fato, à medida que ela foi melhorando o tempo de reação dela, dos exercícios, sem dúvida, ela começou a melhorar com a procrastinação. Né? Essa semana mesmo ela chegou lá, essa tá em atendimento, essa semana ela chegou lá, ela, Vanessa, você não tem noção, eu fiz minha mala no dia que eu cheguei de viagem. Então, assim, coisas simples do dia a dia, assim, que já vem mudando, né? Ela vem se dando conta dessa. Eu pedi, que eu falei, eu mandei um relatório para sua professora, mas eu quero que você leia o relatório também, porque eu quero que você engaje aí no seu processo, né? Então, assim, é incrível, professor, incrível. Os resultados são... Não, muito legal, muito bacana. O G. Antunes está perguntando se a live vai ficar para assistir depois. Vai sim, querido, vai, como todas as outras. Estão todas no meu feed e também estão no canal do YouTube, Dr. João Kozak, não, lá é João Kozak Psicologia Esportiva, o canal, mas aqui vai ficar. Agora, Vanessa, uma coisa que eu estou aqui com uma inquietação para te perguntar é o seguinte, existe, ou você já trabalhou com algum caso, ou é possível disso acontecer? Você falou até da questão do conhecimento do perfil psicológico, né, do paciente em relação ao que praticar, ou se vai ser uma caminhada, vai ser um pedal ou alguma atividade esportiva. Já aconteceu de repente, o paciente começa com uma atividade física ou uma modalidade e, de repente, ganha uma adesão àquela modalidade e começa a praticá-la como um ganho terapêutico? Como é que é isso? Sim, com certeza, com certeza. Foi aquilo que eu falei lá atrás também, né? De que das descobertas, né? Quando eu falei das descobertas, além dessa questão do autoconhecimento, ele se descobre no esporte, né? Já aconteceu, sim. Esse menino o da caminhada, por exemplo, né? Ele virou corredor. Ele virou corredor da caminhada. Foi. O do Muay Thai, ele não mudou, não. Ele ficou bastante tempo fazendo jiu-jitsu, mas só como um braço terapêutico mesmo, né? Como uma atividade da terapia. Mas ele continuou com as aulas dele de Muay Thai. Mas o menino da caminhada, ele virou corredor. Olha só, quer dizer, além do ganho terapêutico, tem o ganho ocupacional, o ganho da saúde, e eu imagino que muitas vezes até ganhos sociais, né, Vanessa? Porque você vai aí em grupos de práticas de exercício físico, grupos de corrida, e você faz novas amizades, é uma espécie de um catalisador de saúde em vários planos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Teve uma menina também que ela tinha fobia, né? Ela tinha fobia de agulha. E aí, agora sim, é complicado, como eu ia te falando, porque cada caso é um caso, né? Não tem uma receita de bolo. Então, assim, Sim. de repente o paciente com a mesma demanda, a gente vai agir de forma totalmente diferente, com uma modalidade totalmente diferente, óbvio. Mas essa menina em específico,
ela tinha fobia de agulha e no decorrer do processo terapêutico, a gente identificou que ela tinha uma questão muito grande com o controle. Com o controle Ah, mesmo. Controla ela a tinha vida. necessidade de controle? Isso, ela tinha necessidade de controle. Mas ela já praticava esportes, né? Ela já conhecia algumas coisas, já fazia musculação, ela já era uma menina treinada. Mas aí eu sugeri a ela que ela contratasse um personal para começar, né? Eu sugeri que ela contratasse um personal e assim, nossa, foi extremamente desafiador para ela. Extremamente desafiador. E ela teve resistência também no início, né? Porque era alguém ali controlando ela, principalmente ela que já era uma garota treinada, ela já tinha um conhecimento no esporte, ela treinava sozinha muito bem. E foi o primeiro desafio, foi ela contratar um personal. E daí a gente começou o processo e conseguimos também. A gente conseguiu curar essa fobia dela. Mas tudo começou aí, a partir dessa contratação com o personal. Durante os exercícios, ela também tinha algumas catarses, tinha alguns exercícios específicos que ela queria parar, queria jogar tudo pro. Tinha crises de choro durante o treino de musculação, com a barra nas costas, Nossa, né? nossa. E aí ela irritada daquele jeito, o personal era super durão, a situação ficava um caos, né? Porque ele mandava ela engolir o choro, né? Coisas desse tipo. E assim, e foi um trabalho incrível também. E ela conseguiu curar a fobia também de agulha. Olha só, ô Vanessa, e essa questão do personal, que eu acho que é uma coisa que é interessante da gente pensar, e eu, pô, já treinei um monte de academias, e o pessoal, quando fala, o João é psicólogo, tal, volta e meia, vem personal falar comigo, João, eu não sei o que eu faço, porque a pessoa começa a fazer caminhada de rua, eu vou lá pegar a senhora, não sei o que, daí ela conta a vida dela, e fala de traição, fala disso, fala daquilo outro, Exato. porque daí destampa a panela, né? E vai, né? A coisa entra em ebulição e sai tudo. E aí eles ficam meio sem saber o que fazer. E eu digo, olha, eu acho que isso é uma escuta no seu caso, porque você é um profissional de educação física, e acho que ter uma escuta que favoreça já é de muita ajuda. Sim, Agora, eu fico pensando como que é esse miolo entre um personal que não tem a formação sim. em psicologia, como é a escuta, versus o profissional psicólogo com a formação em educação física. Como que a gente pode entender esse miolo aí de condução? Você já parou para pensar como seria se todo profissional de educação física tivesse essa escuta, esse olhar? E como? Você E já parou como? para pensar? É, E como? é, é incrível, né? Assim, é uma pena que, como eu falei, eu não consigo estar na academia para fazer esse link, né? Então, assim, uma maneira mais rica que eu encontrei foi fazer esse caminho contrário. E contrário em todos os sentidos, né? Contrário nesse sentido que eu falei de de trazer a psicologia, de trazer o esporte para dentro da psicologia, né? Mas o caminho contrário também do que a gente sempre escuta na própria psicologia, que a gente ouve que a cura acontece de dentro para fora, né? E eu estou descobrindo que a cura também acontece de fora para dentro, né? Olha que É, bonito. é o que eu tenho visto aí, é que a cura também acontece de fora para dentro. Eu acho que a gente só precisa dessa escuta mesmo mais sensível, desse olhar mais sensível, de pegar uma fala do paciente e transformar aquilo em ação, né? Eu tenho ido por aí, transformar as falas em ação, mas para isso, é como eu te falei, para isso tem que ter esses dois conhecimentos, né? Tem que ter essas duas visões. Se eu tivesse só psicologia, eu não iria conseguir fazer isso. Da mesma forma que a gente tem Uhum. os personagens se queixando disso também, né? Eles sozinhos não sabem o que fazer com o falado do aluno lá durante o exercício, né? Então, É, pois é, digo, você pegou num ponto que é nevrálgico para mim, eu falo sempre nas aulas, que é quando a gente fala em psicologia do esporte, como é importante o psicólogo conhecer, praticar, vivenciar, sim, viver o esporte, né? sim, E para o pessoal da educação física, como é importante se as universidades priorizassem o estudo mais focado para as necessidades
que o profissional da educação física virá a ter, que a gente sabe e não é tão imprevisível assim, né? Exatamente. Eu acho que, de alguma forma, a gente já tem um campo de estudos muito e profundamente estudado, conhecido, pesquisado, e como que seria importante, por exemplo, um profissional da educação física ter a psicologia das emoções, Sim. a psicologia do desenvolvimento, entender um pouco de psicologia social, psicologia da família, né? Eu acho que a parte sistêmica, emocional e do desenvolvimento deveria estar ali num ano, 3 meses, 4 meses de cada disciplina dela, num ano de psicologia para a educação física. Eu acho que ajudaria muito. Outro dia, um profissional da educação física aqui veio reclamar para mim que a universidade que ele se formou estava ensinando as instâncias do aparelho psíquico. Você fala assim, mas o que um profissional da educação física precisa saber de ego, superego, consciente, pré-consciente, inconsciente? Não é melhor saber a função da família no desenvolvimento, a função emocional do exercício físico? Sabe, ter um pouco mais uma visão focada naquilo que efetivamente vai ser importante na sua trajetória profissional. Então, o psicólogo do esporte precisa entender de esporte. Ele não precisa saber o índice máximo de VO2 ou a curva da glicemia Não, mas o psicólogo ele precisa entender quais são os fatores do esporte que interferem na parte psicológica. Sim. É saber de esporte. E o profissional da educação física precisa entender um pouco de mente, de alma, porque ela está aí sendo suada nas academias, nos parques, nas praças, e agora com você nos consultórios, né? Pois é, e eu acho que isso é possível até dentro da própria psicologia do esporte, sabe, professor? Que nas faculdades, as poucas faculdades que colocam a disciplina de psicologia do esporte, elas acreditam que psicologia do esporte é só alto rendimento, e não é só isso, né? Então, eu acho que, ainda que a gente não leve esse outro contexto do id, ego e superego, que a gente, pelo menos, destrinche mais a psicologia do esporte, que faça as pessoas entenderem que a psicologia do esporte não é só alto rendimento, né? Existem outras Já coisas. seria ótimo. Pois é. Sim, sim. Seria ótimo você entender que existem duas instâncias, o ser humano e o ser atleta, o ser humano ou praticante de exercício físico, e que essa psicologia do esporte está aí como uma base de intersecção entre esses dois universos, dando e trazendo uma visão de unicidade, não só da existência do indivíduo, mas também trazendo uma unicidade de visão de corpo e de mente. E isso, Vanessa, eu posso te falar que assim, as equipes, os times esportivos, os times de futebol, principalmente que eu já trabalhei, eles têm muita dificuldade de entender a ação de um no outro. Sim, sim. E a psicossomática já tem décadas de vida, mas imagina o que pensar em psicossomática para chegar no esporte, quando pouco se sabe ainda da própria psicologia e tanto preconceito ainda se traz, quando a questão é associada com fatores mentais, entende? Então, por isso que eu acho que é brilhante o seu projeto o seu estudo, a sua dedicação nessa área, porque traz em si alguns conceitos já necessariamente prontos, como a ideia de que a mente tem relação com o corpo. Né? E as pessoas às vezes ficam bravas. O médico hoje, vocês devem saber disso, o médico hoje receita. Pega lá o papel, o receituário, ele receita exercício físico. Sim. É receita. É terapêutico, é saúde. Né? E aí você pega o mundo que está hoje, eu estou super assustado com as pessoas que eu tenho conhecido, conversado, até mesmo atendido em alguns momentos, o nível da angústia, o nível da depressão, ideações suicidas, sabe? Um momento crítico que a gente está vivendo e como que a atividade física bem coordenada, prazerosa, pode trazer e traz normalmente um novo espectro do ambiente mental e emocional. E isso não é discurso do saudável, saúde é o que interessa. Não, isso é bem-estar. Isso é ter pensamentos bons, é você
poder se blindar um pouco desses ataques que a gente está vivendo hoje em dia o tempo inteiro, a todo momento. Basta ligar a televisão, tem ataque, ataque de todos os lados, até que o vírus está lá fora. Né? Então, assim, a gente já está sob ataque. E o quanto que a prática do exercício físico, o bem-estar e todos esses hormônios podem, inclusive, mudar na conceituação, nos pensamentos e, inclusive, nas crenças que a gente possa ter. Não que a gente vá se isolar, mas que a gente vai se munir um pouco melhor e vai ter um pouco menos de sofrimento, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa pandemia vem para mostrar isso também, né? Eu acho que depois dessa pandemia aí, a própria psicologia em si e a educação física também, eu acho que eles agora começam a ocupar um espaço completamente diferente. E isso serve para todo mundo, né? Serve para a gente que está na área, né? Que a gente acaba vulgarizando algumas coisas também, banalizando algumas coisas, né? Subvalorizando, na verdade, mas serve para quem está de fora também, né? A gente viu lá o que aconteceu com a Osaka, né? Então, assim, tá gritando aí, o mundo tá gritando por nós, né? Por profissionais de educação física que sejam mais sensíveis, né? Que não olhem os atletas, por exemplo, como uma máquina de fazer dinheiro, né? E para os Perfeito. psicólogos mais sensíveis também, né? Que tenha esse pensamento aberto, essa cabeça ampla e que saia da caixinha, né? E que saia ali das quatro paredes do consultório. Eu acho que. É, então, pois é, essa tem sido uma das proposições que eu venho tentando colocar, ainda com alguma resistência, né, no campo. Esse último livro que eu publiquei, Temas em Psicanálise no Esporte, que eu faço um convite para uma ressignificação do campo transferencial e o ambiente clínico em Winnicott, né, que eu sugiro preliminarmente, porque em termos de ciência a gente sempre tem que ir com certa cautela, mas que a gente pode ter um espectro de atuação e interação em outros espaços de acontecências, né? Como o Winnicott falava, a acontecência que é o processo de transformação, de autoconhecimento e de expressão de si. Então, uma piscina, um parque, a quadra, e aí pensando no alto rendimento, e você tem me estimulado muito a pensar em outras áreas que não no alto rendimento, como numa simples caminhada, que a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde diz, uma simples caminhada não tem nenhuma contraindicação. Qualquer um pode ter uma caminhada, desde que você tenha um mínimo de condições básicas. Caminhar é saúde. Né? Então, sabe, eu penso, aí você falou da Osaka, e isso também me rendeu uma reflexão na Gazeta Esportiva e um vídeo aqui também para os canais, o quanto que a gente precisa pensar na saúde. A gente está vivendo um momento em que a saúde está sendo requerida em todas as suas instâncias, na instância física, mental, relacional, social, familiar, educacional. A gente está em busca de saúde. Né? Então, quando a gente conhece, né, encontra alguém como você, é uma satisfação muito grande, porque a gente entende que a ciência não parou, que as variáveis precisam ser colocadas em relação, elas precisam interagir para produzir novos resultados. Isso é preceito básico da ciência. Né? E é uma ciência que, se tratando de ser humano, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser aprofundada, ela precisa ganhar maturidade, e ganhar maturidade diante de conceitos que muitos conceitos já estão antiquados, né? E que atualmente estão clamando por uma modernização, por uma adequação ao campo contemporâneo do ser humano no mundo de pandemia, no mundo de desigualdade, no mundo de angústia, no mundo de sofrimento, no mundo de injustiças que a gente ouve, lê, fala, conversa a todo instante. É um homem que precisa estar capacitado para interagir de uma forma menos patológica e potencialmente mais saudável, né, Vanessa? Sim, sim, eu vejo o exercício físico hoje como um convite ao autoconhecimento, né? Eu não tenho a menor dúvida que a prática do exercício físico convida você a se conectar com você mesmo, né?
que é uma bela ideia, a prática do exercício físico convida você a se conectar consigo Sim. mesmo. E é isso, é isso. Eu trabalhei em algumas clínicas psiquiátricas, e ali, claro, com orientação médica e tal, por conta do uso, né, de medicamentos psicotrópicos. Algumas clínicas psiquiátricas, eu me lembro muito bem, já estavam apostando muitos anos atrás na prática do exercício físico para casos graves de neuroses obsessivas, de psicoses, até de psicopatias, né? Então, além da prática clínica, da terapia, né, a parte medicamentosa, também a parte da prática do exercício físico entra como um redutor, né, um apoio na redução de neuroticismo, enfim, de psicose e de Sim. patologias Quando eu tenho mentais, né? um paciente que já é praticante de atividade física, quando ele me diz como é a relação dele com a atividade física, é um prato cheio, né? Pro consultório, né? É a mesma coisa de trabalhar com os sonhos, né? Para a gente, os sonhos são mensagens do inconsciente. Então, quando o paciente traz um sonho para o psicólogo, nossa, ganhou a terapia ali, né? Ele recebe o acesso ao inconsciente do paciente de bandeja, né? Para mim, é com o exercício, né? Quando o paciente me diz como ele se relaciona com o exercício, como essa garota da bike, por exemplo, que eu te falei, né? Quando ela falou para mim, ó, Vanessa, eu não Uhum. consigo subir uma ladeira se eu olhar para o fim da ladeira. Eu tenho que olhar para aqui, para o guidão aqui na minha frente, né? Eu tenho que subir a ladeira olhando para o chão, para baixo. Se eu olhar para o topo da ladeira, eu paro, né? Então, assim, quando ela me diz a relação dela com o esporte, com a atividade, nossa, para mim é tudo, né? E aí, esses pacientes que são treinados, a menina da fobia, por exemplo, também, né? Quando ela me diz o que foi que fez ela chorar lá com a barra nas costas, o menino do jiu-jitsu, o que foi que fez ele chorar lá no tatame, quando ele me fala isso, né? É o canal aberto, é o portal aberto, né? Então, de fato, o É, exercício físico é um caminho de acesso ao autoconhecimento, certeza, absoluta. eu gostei dessa ideia paralela do exercício, da experiência do exercício. Para você é quase uma Sim, experiência onírica, sem né? dúvida, De é uma sonho. experiência onírica, né? Só que, assim, eu É, acho que é ainda mais seguro. Ainda mais certo, porque você vive acordado, né? Então, assim, a gente sabe que o sonho, ele vem contaminado com outros conteúdos, né? Na atividade física, não. Então, para mim no estado puro, né? exato. Então, não tem erro. Não tem erro. Muito legal. Olha, Vanessa, foi um super prazer. A nossa horinha passou assim, ó, pluf, fez assim, como eu já previa. Só que nós vamos aqui nos despedir com o convite renovado, porque todos querem te ver, enfim, né, ter uma interação não só de áudio, mas o audiovisual, né, junto contigo, e vai ser um prazer. Eu quero demais explorar alguns pontos contigo, alguns casos contigo. A gente vai marcar uma nova data, vamos fazer os testes antes aqui para a gente certificar que está Eu vou tudo tentar funcionando entender também o que direitinho. foi que aconteceu, né? Se foi comigo, se foi do lado de cá, É, né? vamos ver o que houve, vamos dar uma estudada. O Matheus Mônaco já está aqui, ó. Já! Passou Ah, rápido, Matheus, meu Matheus, passou parceirão. Oi, rápido. gente, eu não tô vendo ninguém aí, eu não vejo ninguém também. Assim, eu não vejo quem tá entrando, eu não vejo movimento também. Eu tô vendo só a minha foto e a sua, mas de vez em quando aparece aqui Depois você alguém. vai Mas, ler. gente, beijão. Depois você vai Beijão ler. para vocês, tá? Obrigado por terem acompanhado a gente aqui na live. Professor, mais uma vez, obrigado pelo convite. Oh, Tamo junto. obrigado, Vanessa. Eu que agradeço. Além de te agradecer, eu quero te parabenizar, porque eu me considero um indivíduo corajoso que, em 1989, foi buscar a psicologia do esporte quando não existia Uhum. nada praticamente. E quando eu encontro cabeças e corações de empreendimento e corajosos como você, que junta e que busca contribuir por uma vida melhor, mais digna, mais humana, mais saudável, de maior qualidade, tem toda a minha admiração, todo o meu carinho. E
e a gente vai ficando em contato. Pessoal, obrigado pelos comentários. Gilson, querido, meu amigo, um abraço para Elis, Dani, todo mundo, Matheus, Vicente, enfim, muita gente aqui falando. Obrigado pelas dicas, pela interação. Eu vou colocar essa live daqui a pouco na íntegra aqui no feed. A Vanessa também vai colocar, eu vou mandar para ela. E, de novo, Vanessa, obrigado pelo tempo, obrigado pelas experiências. E, pessoal, em breve vamos marcar uma nova data, tá bom? Vanessa, se cuida, viu? Obrigadíssimo. Boa noite. Beijo para vocês. Tchau, Beijo, professor. pessoal. Boa noite a todos. Obrigado.